Patrícia, bem-vinda aqui com a gente para conversar um pouco dessa experiência ampla que você tem internacional, que começou. Eu vou deixar você se apresentar, mas deixa eu só ter o gostinho aqui. Patrícia, que está aqui conosco, empresária no Brasil e no Canadá. E além de ter esses dois países, ela tem uma experiência muito mais ampla, porque começou lá na logística internacional, lidando com cultura de negócio desde Ásia, de Europa, de Américas, de muito tempo. Depois PhD em Direito, não é isso, Patrícia? Na Itália, continua com seus vínculos na Itália e agora está baseada aqui em Alberta, na província de Alberta, no Canadá. Mas, enfim, dá um pouquinho uma descrição um pouco melhor do que isso que eu falei, que foi muito por cima, Patrícia. Não, Marcelo, enfim, eu comecei minha vida profissional em 88 como técnica eletrônica na Ecotron, Grupo Siemens, fazia engenharia e um ano depois disso vi que a engenharia não era para mim e fui receber um convite para trabalhar numa produtora. Eu queria fazer jornalismo, acabei fazendo marketing, porque a gente precisava sobreviver, né? E no meio disso, no meio da faculdade, eu recebi uma proposta para trabalhar no escritório de despachante aduaneiro, né? Eu não sabia nem o que era importar, nem o que era exportar, não fazia a menor ideia, para mim era tudo a mesma coisa. E trabalhei um ano e pouco lá e eu sempre tive um espírito meio empreendedor, né? Líder de turma, grupo Interact, Rotaract Club, grupo de Rotary. E aí eu sempre tive vontade de ter o meu negócio e em 1992, com mais duas amigas, uma ex-colega da Ecotron e a minha ex-chefe no escritório anterior, a gente abriu a Brasport Sul, né? Uma empresa de um agente aduaneiro e despachante aduaneiro. Logo depois, uma das sócias saiu. Mais tarde, uns 8, 9 anos depois, eu comprei a parte da minha sócia. E a Brasport Sul, esse ano, faz 30 anos, agora em setembro. Eu tenho 3 ex-colegas que eram nossos funcionários, que hoje são meus sócios e que tocam um negócio no Brasil, né? Senão seria impossível esse negócio. Então eles estão lá, de vez em quando a coisa aperta, eles me chamam, mas o dia a dia operacional é deles. E através da Brasport Sul, né, por a gente ser agente aduaneiro e agente de carga, a gente começou a trabalhar com logística internacional. Mas quando eu abri a Brasport Sul, meu foco era prestar assessoria e consultoria. Em 1992, no Brasil, ninguém falava disso na área aduaneira, né? A gente estava recém saindo da abertura, porque, né, os portos fechados ficaram até o governo Collor, basicamente, né? E então a gente começou tendo relações com agentes de carga do mundo inteiro, né? Nós somos representantes de um grande grupo que depois foi comprado pela DHL, virou DHL, né? Então a gente no dia a dia falava com o pessoal do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos. E quando você está na operação do dia a dia e você está com um outro escritório do outro lado, né? Cuidando das cargas do seu cliente e tal. E muitas vezes a gente ajudava, porque o Brasil não tem muita cultura, às vezes o meu cliente não tinha nem ninguém internamente que pudesse falar inglês, que pudesse interagir lá fora. Então, às vezes, a gente ajudava até na negociação, né, no começo lá atrás. E eu vi que era um universo totalmente diferente. O jeito que o americano faz negócio, o jeito que o alemão faz negócio, que o italiano faz negócio, que o chinês ou que um cliente como a gente tem lá em Taiwan faz negócio, ele é muito diferente, né? O negócio é o mesmo, os produtos são o mesmo, mas essa mentalidade, essa cultura é diferente. E eu me apaixonei por isso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Então. Você se apaixonou tudo isso, mas você estava exposta a essas culturas diferentes no teu dia a dia. Você estava sentada no teu escritório lá em Porto Alegre, certo? E falando com o pessoal global e tal. Em alguma hora, você teve esse ímpeto, esse impulso de ir para fora. O que te empurrou, o que te motivou a se posicionar fora do Brasil? Essa é a parte A da minha pergunta. A parte B vai ser, daí, por que o Canadá, se você tinha tanto contato mundo afora, já tinha estudado em Itália e tudo? Então, entender os dois lados, por que sair do Brasil e por que o Canadá? O Canadá e a Itália vieram meio junto, tudo no mesmo ano, né? Que foi 2010. Foi uma opção difícil, mas deixa eu falar um pouquinho então do antes. O que acontece? Eu sempre amei viajar, esse talvez seja o meu maior hobby, né? E algumas vezes por projetos grandes de clientes, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, nos Estados Unidos para clientes brasileiros que estavam com projetos de milhões de dólares em equipamento e estruturar
toda essa logística com o Brasil é complicada, então eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, de trabalhar num outro grande projeto na União Europeia, na Espanha, e fora isso as viagens a turismo, e interagindo nesses lugares, eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu nasci no Sul, mas meu coração está no Norte, eu sou... Sabe, essa então, coisa que você tem esse espírito assim. Mas né? olha só, eu conheço muita gente, né, que tem essa exposição, essas oportunidades que você teve, trabalha na Europa, trabalha nos Estados Unidos, viaja muito, mas é aquele que quando chega em casa fala, graças a Deus que eu estou em casa, aqui tem meu arroz com feijão, aqui eu estou em casa. O que fez você achar que a casa talvez fosse outro lugar? Eu vou chegar nisso. Bom, eu vim, a minha história com o Canadá, a minha história do doutorado, depois de fazer marketing, eu prestava muita assessoria para advogados e ninguém entendia de aduana, né? E aí eu resolvi estudar esse negócio, de fato. E então fiz direito, me formei em direito, fui fazer um doutorado na Itália, né? Eu justamente fiz isso. A minha tese é um estudo comparativo da aduana brasileira no contexto do Mercosul e da aduana italiana integrada na União Europeia, né? Uhum. E o pessoal brinca comigo, agora você faz um pós-doc no Canadá e aí você tem os 3 modelos básicos, né? Porque tirando a China, você tem um modelo da América do Norte e você tem um modelo europeu que é adotado por a maioria da América Central e do Sul, né? Mas, e aí eu fui para isso, Marcelo, lá em 2010. Em 2006, bem antes disso, eu já tinha essa coisa de que, gente, tem muita coisa para fazer fora, né? E o Brasil é complicado demais fazer negócio. Só quem é empresário no Brasil sabe o que é ser empresário no Brasil, né? Não, é incomparável. A gente pode falar um pouquinho depois disso. Mas, enfim, em 2006, eu vim para o Canadá, um grande amigo meu veio morar aqui porque tinha um projeto, um canadense que tinha feito um intercâmbio com uma empresa parceira, o meu amigo João, a família da Xeri tem transportadora, e o pessoal da Tolio Cereais tinha levado um estudante daqui de logística para tentar exportar grãos para o Canadá. Depois de 6 meses lá, obviamente que o projeto não podia vingar, mas o Oscar, que é o nosso sócio, teve essa brilhante ideia de falar para o Tolio, olha, eu acho que a gente devia levar uma churrascaria para lá, tem tudo a ver, né? As prairies com o Pampa, a cultura do cowboy, tudo isso. Né? Embora o gaúcho não seja cowboy, mas essa cultura. E foi o que aconteceu. Em 2006 o João veio para morar a primeira vez. Ele era meu amigo, eu adoro viajar, e eu tirei férias e vim para cá. Eu descobri o Canadá de férias. Por acidente, eu não quase. tinha relações comerciais com o Canadá. Eu tinha com os Estados Unidos. Eu cheguei aqui... uma semana depois, primeiro me apaixonei pelo país, desembarquei em Vancouver, atravessei as Rochosas. Quando eu cheguei aqui, eu já estava apaixonada, né? Inevitável. E aí, uma semana aqui, eu virei para o meu amigo e falei assim, pessoal, vocês não estão precisando de um sócio. Porque era, então, o Tólio, o Oscar e a família da Xeri, né? O João e os irmãos. E ele olhou para mim e falou assim, não, Paty, nós temos um bom projeto, a gente não precisa mais ninguém. Eu falei, tá legal, beleza. Mas se vocês mudarem de ideia, me fala. O tempo passou, em 2010 eu fui selecionada para esse doutorado na Itália, né? Já nem me lembro mais ou menos quando. No início de 2010 eles me chamaram para uma reunião. Eles tinham encontrado uma sede para a empresa, né? O projeto levou, na verdade, começou lá em 2002 com o Oscar no Brasil, né? Mas quando eles localizaram imóveis, esse imóvel era o dobro do tamanho, o projeto ia precisar o dobro de investimento. Era uma churrascaria que inicialmente era para 100 pessoas, virou um negócio para 220. Então, a primeira operação aqui no Canadá foi uma churrascaria para 220 pessoas. Isso, e aí, daí eles me chamaram para ser sócia investidora. E por que o Canadá? Então, Marcelo, essa pergunta, né? Por que eu resolvi fazer um negócio aqui num país que eu nunca tinha feito negócio? Pois é, e você já conhecia o mundo, viajava, já tinha trabalhado em outros lugares. E daí, o que o Canadá teve de diferente para você? O ambiente de negócios, né? Eu, em uma semana aqui, depois, obviamente, o João estava envolvido nesse projeto e ele me mostrou, sei lá, legislação trabalhista, era uma lâmina. Legislação tributária, a gente falava muito disso, né? Porque business é uma paixão para mim. E a gente conversava sobre isso. E eu comecei a falar, você está brincando, né? Sem falar que naquela época o boom do petróleo e gás aqui na província de Alberta era uma coisa absurda. Resumo a cena,
depois de do jogo de hóquei, o time perde de 10-0, apanha, né? Você sabe, tem às vezes os confrontos, e quando a gente vai sair do estádio, a loja tá cheia de gente comprando. Ninguém quebrando, não estava depredando. Isso para mim, assim, resume, é um ícone para como se faz negócio no Brasil, né? Para você sobreviver como empresário no Brasil, você se mata, né? Cada dia, né, a gente mata um leão, é isso que a gente diz. Aqui existe um ambiente, e aí, Marcela, aquela coisa que a gente falou, do business culture, né? O que é o business culture para mim? É exatamente isso, é esse conjunto complexo de valores, crenças, expectativas, atitudes e ações que movem as lideranças, sejam elas governamentais, empresariais, e isso gera uma sinergia para que se estabeleça um ambiente geral de negócios, né? E isso, para mim, aqui me chamou a atenção, né? Obviamente que eu não tinha trabalhado em outros lugares. Nesse momento, eu ainda não tinha vivido na Itália. Isso foi lá em 2006, né? Mas é você ver como as coisas funcionam aqui. Agregado a isso, essa culture, a cultura geral do país. O Canadá é um país de imigrantes, tem uma série de outros valores aí que perpassam essa questão do business culture. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque nesse ponto da conversa, né, eu já imagino e antecipo algumas pessoas ouvindo a gente aqui e pensando assim, como você falou, o Brasil é muito difícil, você tem que matar um leão por dia, daí de repente você vê o Canadá com esse ambiente mais propício, mais aberto de negócios, mais simples burocraticamente, trabalhistamente, toda essa coisa. Aí, em algum ponto, vira a chavinha lá no cérebro da pessoa que fala, então é moleza. Então, é só ir lá que eu vou matar a pau, porque eu estou acostumado a lidar com uma coisa muito mais difícil, a hora que eu lidar lá no lugar que é mais fácil, eu vou nadar de braçada, eu estou nadando contra a corrente. Você tirou a correnteza, eu estou nadando naquele mar de brigadeiro, de almirante, né? Vou nadar facinho, né? Fala um pouco disso, qual foi a tua experiência? Não, aí, então, o que acontece? O que eu quero dizer com esse business culture, né? Essas relações são mais profissionais, mais diretas e objetivas, tá? Aqui no Canadá, né? O ambiente é menos burocrático, pouca burocracia. Então, o sistema é lógico, as coisas são claras, as coisas funcionam, né? E tem uma coisa que é da esfera pessoal, mas que também vai para o business, que tem uma soberania de direitos individuais, né? E você tem uma proteção tanto na esfera de negócios quanto na esfera pessoal, que é muito legal. Bom, só que aqui está todo mundo no mesmo ponto, né? Ninguém fica matando um leão por dia, mas o ambiente é extremamente competitivo. Tá? O mercado que eu estou, né? O mercado da indústria de restaurantes, é um dos mercados, enfim, muito, muito competitivo, né? Então, eu acho que aqui o empresário ele tem que estar muito mais preparado para lidar com o mercado, para saber como chegar. No Brasil tem um detalhe, Marcelo, a gente começa aqui, passa por aqui. A minha vida profissional é isso, né? Fiz um ano de engenharia, uma faculdade de publicidade e propaganda, outra de direito, sou empresária, a gente tem isso, né? Tem um escritório de advocacia, a gente consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo e tal. Aqui se prima pela especialidade, né? A coisa daquilo que eu aprendi contigo, né? Que você falou a coisa dos escaninhos e eu descobri por que o canadense usa camisa xadreza, né? Porque aqui as coisas... Não é que as pessoas sejam limitadas, não, por favor, longe disso. Mas as coisas são um quadrado. Você tem lá uma fórmula para determinadas coisas. Não tem e se. O Brasil é o país do e se. E se eu fizer isso? E se eu fizer... Não tem. Veja bem, né? Mas veja bem. Veja bem. Aqui não tem veja bem. Tem um lado bom nisso, mas tem um lado diferente. Aqui, eu que trabalhei a minha vida inteira com consultoria, né? Porque, bom, enfim, depois a Brassport Sul andou, eu como advogada, tributarista, área aduaneira, especialista em logística internacional, eu prestava consultoria para os meus clientes. Então, eu trabalhei em empresa desde fabricante de sapato, a curtume, a importador de sêmen, você pode imaginar, a indústria automotiva, universidades, eu já tive clientes de várias áreas, né? Isso te dá uma visão de um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu sou empresária
porque tenho negócios lá e aqui, e agora atuo aqui desde janeiro, né? Porque isso é uma outra parte da conversa, a gente pode falar depois um pouquinho de pandemia e disso, mas, então, sempre fui empresária desde os meus 22 anos de idade, mas eu também assessorei muitos empresários, né? Tenho até hoje muitos clientes que demandam de mim, né? E isso, esse mix todo, aqui no Canadá, eu vou faço uma reunião com um cliente no Brasil. É para a gente tratar do assunto A e B, e a reunião está marcada para durar 1 hora. O meu cliente traz o alfabeto inteiro e a reunião dura 3. Se você fizer isso com um consultor aqui, prepare seu bolso. Primeiro que quando você ir para o assunto C, ele vai falar assim, não, só um pouquinho, a reunião não foi marcada para isso. Tá? Então, essas diferenças culturais, né, do quanto custa a hora de um contador, do quanto custa a hora de um advogado ou de um consultor aqui, é uma mentalidade totalmente diferente. Então, eu particularmente, eu me adaptei muito aqui, porque eu tenho um pouco esse jeito meio de chegar na hora, de cuidar do tempo dos outros, porque eu não tenho tempo, mas no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Engraçado, nós tivemos uma outra entrevista aqui no canal, por coincidência com um colega teu gaúcho também, que foi cliente nosso, uma empresa chamada Meta, quem quiser ver a entrevista com o Marcos Machado, que ele menciona uma coisa interessante na entrevista, ele fala assim, né, que no Brasil, se a reunião está marcada para 1 hora, o teu parâmetro para dizer se a reunião foi bem é dizer que ela durou mais. Fala, nossa, a gente tinha 1 hora, mas na verdade durou 2 horas a reunião, foi ótimo, a gente conversou de mais um monte de coisa. Aqui o contrário, primeiro que a reunião padrão no Canadá é de meia hora, né? E a reunião foi bem se você pode ter terminado ela em 20 minutos, mas se você já sair com a próxima marcada e com plano de ação, é outro jeito. É outra cultura. E você mede o sucesso de uma forma muito diferente também. Né? Mas isso é uma coisa que, vamos dizer assim, talvez os países latinos sejam um pouco mais assim, né? E aí, Espanha, Portugal, um pouco da Itália, né? Onde eu tive mais experiências, mas de forma geral, a América do Norte é mais ou menos assim, é muito mais objetivo. O alemão, ele também é mais objetivo, né? Os clientes, de forma geral. No Brasil, a gente começa uma reunião normalmente 15 minutos depois. Às vezes meia hora, porque o pessoal fica falando que fez no final de semana, o filho, a escola, o futebol, como é que foi o jogo ontem. Aqui, 2 minutos depois que você chegou, você se apresentou, tudo bem, o tempo tá bom, e você vai para a reunião. E assim, né, Patrícia, isso é uma coisa que eu sei que você vê esses dois lados e tem gente que não está acostumada e acha que às vezes a gente está criticando uma forma ou uma outra. Ah, lá os caras são frios demais, já vão direto para o assunto. Ou, no Brasil os caras ficam enrolando ao invés de ir para o assunto. Na verdade, cada estilo está correto para a sua própria cultura. Aqui, nesses países que você mencionou, o que acontece é que as gerações e mais gerações, ninguém tem ajuda em casa, por exemplo. Você chega em casa, tem que cortar a grama, tem que tirar a neve, tem que levar o filho para o jogo de hóquei, e você cozinha. No Brasil, o que acontece? Chega em casa, alguém já fez o trabalho, a janta está pronta, a roupa está passada, né? Tem um monte de coisa que daí possibilita as pessoas trabalharem até mais tarde, porque quando você vai para a segunda parte da tua vida, já tem um monte de coisa que foi adiantada para você, família, etc. Aqui não, mesmo o pessoal que tem família que mora na mesma cidade, ninguém vai deixar o filho na casa da avó, ninguém pede para a tia pegar na escola, é uma coisa meio centralizada naquela família nuclear, e eu acho que isso é uma das coisas que rege essa rigidez de calendário, que o pessoal 5 horas tem que ir embora. Né? Isso, Marcelo, essa minha experiência, então, morei 2 anos na Itália, né? Fiquei aqui 9 meses em 2019 em Vitória, e agora vou ficar pelo menos mais 1 ano e meio, já estou há meio ano aqui, né? Eu acho que não tem certo e errado, tem o que serve para você, né? No que você se adapta, né? Eu confesso que depois da experiência de morar na Itália, eu fiquei com dificuldade, eu voltei para o Brasil, abri meu escritório, né, a DDR, com o meu sócio Blair, a gente cheio de cliente, muito trabalho, mas a idade começa a chegar, também você começa a falar,
eu não quero me aposentar aqui, né? Não que eu pense em me aposentar, porque pelo meu estilo, acho que isso vai demorar muito tempo ainda, mas você começa a olhar certas coisas e você fala, eu não aguento mais isso. Então, e eu já tinha um business aqui, então isso juntou com os meninos que lá em 2019, a gente abriu a primeira em 2011, em Edmonton, abriu a segunda Pampa Brazilian Steakhouse aqui em Calgary em 2015, e aí a gente abriu a terceira em 2017, a quarta em 2018 e a quinta em 2019. Aí chegou o Covid. 6 meses antes da Covid começar. E aí os guris, em 2019, eu vim para cá para estudar inglês, porque não adianta, eu nunca gostei muito da língua, devo dizer, então não adianta falar espanhol, italiano e português, né? A língua do mundo é o inglês. Se eu tivesse um filho, hoje, a primeira coisa que eu ia fazer era alfabetizar ele em português e inglês, né? Os meninos me convidaram para vir para cá, lá em 2019, né? Porque eu estava querendo sair mesmo do Brasil. Eu ia vir para abrir o meu negócio, que, aliás, esse é o plano final aqui, né? E os meninos me chamaram, o João e o Oscar me chamaram e falaram, Paty, você tá vindo, esse é o teu desejo de vida. Você não quer vir com um work permit e ajudar a gente na Pampa? Porque a gente está nesse processo de expansão, a gente está abrindo uma casa por ano. O nosso projeto era abrir 10 casas, né? E está faltando mão. Você sabe que expansão é um momento crítico para qualquer empresa. E aí a gente decidiu, e eles tiraram o meu Lamia, saiu em 28, 26 de fevereiro. Eu comprei passagem para 2 de abril, o Canadá fechou a border. Então, em março eu fiquei 2 anos ainda presa. E aí, finalmente, em dezembro, agora saiu o meu work permit e eu... Então, aí que eu quero pegar agora, porque, legal, essa primeira parte da nossa conversa, e obrigado por compartilhar essa riqueza de experiência e tal, essa primeira parte, vamos dizer, foi quase assim um pano de fundo mostrando ambiente, formas e horários, e cultura de negócio e tal. Chega uma hora que isso bate aqui no chão de fábrica, vamos dizer, no dia a dia nosso, né? E nada mais do que dificuldade de dia a dia do que o bendito do Covid, onde você, dona de restaurantes que tem que estar fechados, né? E porque ninguém está podendo ir no restaurante, porque a pandemia gerou lockdowns e, aliás, numa província super conservadora, uma das mais conservadoras do Canadá. Então, que eu queria mudar um pouco agora o foco da conversa é o seguinte: como que isso tudo que você falou, essa cultura, essa diferença, como que isso traduz no dia a dia, ali, no chão de fábrica? No dia a dia, você, de empresária, pensa assim, você sabe bem como são empresas no Brasil, como você falou, você tem pelo menos 2 lá, e você sempre assessorou muitos clientes que você conhece como a palma da tua mão. Então, você sabe o que eles fazem, como eles pensam, e quais os obstáculos e desafios que eles lidam e as oportunidades que eles vão atrás. E você, aqui no Canadá, dona de uma empresa, e aí buscando pilotar o marketing de uma rede de churrascarias que agora está fechada por causa do Covid. Então, conta um pouco, assim, com esse paralelo Canadá-Brasil, desse ponto de vista do dia a dia. Como que a cultura de negócio influenciou isso? Eu diria o seguinte, naquele momento lá, eu não vim para o Canadá, então eu assumi como gerente de marketing da Pampa, diretor de marketing, agora, né, em janeiro, de janeiro para cá, mas obviamente que como sócia passou pela minha cabeça, e eu digo que os meninos, o João e o Oscar, foram, assim, heróis, né, porque imagina naquele momento, quando o governo chegou e falou, lockdown, fecha tudo, porque aqui foi lockdown. Lá no Brasil se falou em lockdown, nunca se fez lockdown. Né? Aqui chegou a ficar fechado um mês. Pensa um restaurante fechado um mês. Né? Fechado. Né? Depois, no começo das primeiras semanas foi fechado, depois se permitiu o to go, enfim. E os guris vivenciaram isso, você imagina assim, tomar a decisão de... Nós tínhamos naquele momento, então, 5 churrascarias, 250 funcionários, tá? E eles terem que tomar a decisão de colocar em layoff. Layoff é como se você demitisse o funcionário, mas você não paga nada. Sem pagar as multas, assume, etc. Sem pagar. Antes do Covid, o layoff aqui no Canadá era permitido fazer layoff, tá? Não é uma coisa nova, de 2 meses. Com o Covid, o governo estendeu esse prazo para 6 meses, sem nenhuma contrapartida da empresa. Vamos grifar isso bem, porque a gente teve uma coisa que eles dizem que é parecida no Brasil, que não é verdade, né? O tempo que você colocou o funcionário lá num layoff, depois você não poderia demitir ele. Se foi 6 meses, você tinha que continuar com ele. Imagina que aqui não tinha contrapartida nenhuma, zero e nenhum dinheiro
da empresa. Eles contam, né, que foi o pior dia da história, talvez da vida deles, né, seguramente da história da Pampa. Você ter gente que estava desde o dia 1, desde 2011, e você colocar essa pessoa em layoff. E você, Né? muitas dessas famílias você trouxe do Brasil, né? Por ser uma rede de transferência gaúcha, uma certa expertise ou não? Na primeira não, porque Uhum. Abrir uma empresa no Canadá tem suas dificuldades, né? Uhum, E o consulado do Canadá no Brasil é uma coisa unbelievable, né? Eu acho que é meio inacreditável. Nós não conseguimos trazer nenhum funcionário naquele momento, e quando eu cheguei aqui em fevereiro de 2011, antes da abertura, uma semana antes, eu olhei os meninos treinando, cortando berinjela no espeto, cortando abacaxi. Eu olhei e falei assim, meu Deus, aonde eu botei meu dinheiro? uhum. Entendeu? A hora que esses meninos forem filipinos, canadenses, N etnias, tá? Menos brasileiros, não tinha a menor ideia do que era churrasco, né? Cortarem um pedaço de picanha, vai cair no colo de uma vozinha e vai ser um desastre, né? Enfim, mas isso não trouxemos nenhum, mas sim, temos muitos brasileiros trabalhando e já tínhamos muitos brasileiros trabalhando naquele momento, tá? Então, foi muito difícil, e aí você olha e fala assim, acabou, a Pampa acabou, porque como que você vai voltar a operar um negócio em que você tem um salad bar, né, tem um buffet, que as pessoas vão se servir, em que você leva um espeto numa mesa, que já é uma coisa estranha para o canadense, né? Tira um pedaço, larga no prato. Aí esse espeto vai para outra mesa, tira outro pedaço, vai para o prato. Todos nós, de alguma maneira, e o João e o Oscar muito mais, né? Porque a vida deles estava aqui, né? Um projeto que começou em 2002, né? Eles mudaram a vida deles. O João é administrador formado, a empresa a família tem transportadora e tinha um mercado na época. E ele larga tudo isso, vai fazer a faculdade do churrasco no Rio Grande do Sul, vai fazer curso de chefe. O Oscar se forma em logística e queria trabalhar com logística internacional. Vai ser garçom. A mãe do Oscar conta isso, que quando o filho voltou do Brasil e foi se empregar como garçom, ela queria morrer, né? Porque, enfim, né? Então, depois você olha e se fala, acabou. E aí vem o governo do Canadá. E aí vem o que eu estava falando antes. Se a Pampa tivesse no Brasil, olha, talvez hoje a gente tivesse um restaurante ainda, talvez, né? Claro, no Brasil não houve o lockdown que houve aqui. Aqui, o que se percebeu de cara é que não interessava se eu estava assistindo o Premier de BC falar, que é liberal, ou se eu estava assistindo o Premier de Alberta NDP, né? falar. O de BC é NDP, é mais Então, não esquerda ainda. interessava se eu Né? estava ouvindo, porque, de forma geral, especialmente no início, o discurso deles era o mesmo. E o discurso para nós horroroso, né? Fique em casa, lockdown, nada abre. Né? Então, o Canadá adotou uma política de lidar com isso única. Né? No Brasil, a gente é melhor não falar no desastre que foi. Só não enxerga o desastre quem não quer. Né? Mas no desastre que foi, e aí não tem partido político. Todos agiram errado, na minha opinião. Né? Quem estava no governo deixou as coisas chegarem aonde chegaram. Com a saúde pública, a gente tem os milhões de mortes que a gente tem. Né? E as milhares de empresas quebradas. Né? No Canadá, então, isso foi 16, 17 de março, 20 de março, alguma coisa assim. No final de março, vem a primeira medida do governo. Então demorou 2 semanas. Eu acho que foi mais ou menos isso. E a primeira medida, né, Canadá Emergency Rental Subsidies. Então, o governo do Canadá pagava um subsídio para os aluguéis, para as empresas, de até 70% do valor do aluguel. Quer dizer, basicamente era assim, o governo do Canadá pagava 50% do valor do aluguel, o landlord, o dono do imóvel, dava 25% de desconto, e a Pampa pagava 25%. Ou seja, todo mundo sente um pouco da dor. E o layoff, como a gente deu layoff para os funcionários, a gente não tinha funcionários. E alguns imóveis, você paga o aluguel junto com as utilities, né? Junto com luz, água, gás, blá, 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 blá. Nesse caso, era melhor ainda para nós, porque isso entrava no subsídio. Só uma das nossas lojas que não tinha isso, né? Que aí a gente teve que continuar pagando as contas, porque você continua precisando pagar o aquecimento, precisando, né? Que a gente tinha que pagar as contas. Senão, você botava no pacote aí também a então, deixa eu ver. Manter. Tua conta de pessoal caiu para
Zero. Não é zero e a Zero. conta de aluguel caiu para 25% do que era. Isso aí. E eu fechei, né? Bom, mas esse não foi o único programa, né? Esse programa durou, sei lá, 6 meses, 8 meses. Tudo isso, claro, né, Marcelo? Baseado em cima do teu faturamento, né? Claro. Porque clínica médica não teve perda, então não precisou de subsídio. As coisas aqui são absolutamente lógicas. Esse foi o primeiro programa. Depois veio um outro programa e esse programa durou até maio, os últimos programas duraram praticamente maio, em que o governo maio de 2022 para a indústria então desculpa, para a indústria de restaurante, então... hotéis, para a indústria de hospitality, né? Para esse conjunto de restaurante, de hotel, um apoio de 2 anos. De 2 anos. Mais de 2 anos e 2 meses, 3 meses, tá? Para essa indústria. Para as outras indústrias, aí você me ajuda, eu acho que isso acabou em janeiro desse ano. Porque teve indústria menos afetada, né? Você começou a abrir loja primeiro. E aí qual é a lógica? Você tinha que demonstrar qual foi a tua perda de faturamento, tá? Você tinha que comprovar isso, né? Que para nós foi muito fácil. E o governo, então, te dava um subsídio de até 70% do valor do teu aluguel e até 65% da folha. Porque daí o que aconteceu? A gente ficou aquele abre e fecha. Aí abre a cozinha, faz só delivery, take-out, daí então, tinha alguma folha, ok? Então o governo te bancou o quê? Os teus custos principais. E isso, quando você fala bancou, é o quê? O empréstimo. Agora vocês começaram a pagar o governo de volta? Fundo perdido. O governo subsidiou. Rent subsídio, wage subsídio, né? Então, subsídio para o aluguel, subsídio para o coisa. Basicamente... Só para te dizer, o que teve de empréstimo, tá? O governo disponibilizou determinados valores que tinham a ver sempre com o valor de faturamento de cada empresa, né? Então, você recebia lá, vamos dizer 100, tá? E agora você começa a pagar e você vai pagar apenas 66% do valor recebido. Então, o governo te deu já 33%. Se você recebeu 100, você vai pagar 66%. Então, você teve programa de fundo perdido, federal. Teve programa de empréstimo. Estou falando tudo de governo federal, né? A gente está falando lá de Ottawa, né? Estamos falando a nível país. E aqui em Alberta, o governo concedeu um bônus de $10 mil para cada empresa. No caso, nós tínhamos 5 restaurantes, foi $10 mil por unidade, né? Bônus, fundo perdido, não precisa pagar. Então, fora isso, o subsídio foi subsídio. Não, é dinheiro que nunca mais vai voltar. O que a gente, né, esses 2 anos, esses valores de aluguel e de salário de funcionário, claro, de novo, tudo tem uma lógica. Os diretores da empresa, né, reduziram os seus salários. Por quê? Porque o governo subsidiava até um teto, se eu não me engano, né? Um teto de $48.500 anuais. Do salário da pessoa. Do salário da pessoa. Se tu paga... eu sou o executivo, então o governo está subsidiando, eu ganho 100 mil por ano. Vou continuar me pagando. Não, o governo... As coisas aqui, elas fazem sentido, elas têm lógica, normalmente elas têm um porquê. Elas estão num quadradinho. Então, por exemplo, né? Por que uma das nossas casas, eu tinha que pagar gás, luz, água, porque eu não atendia o programa. Porque e daí não veja bem isso, mas veja bem, eu sou parte do outro grupo de empresa. Não, a regra é essa, tu tá na regra, tu recebe, tu não tá na regra, tu não recebe. Nós abrimos a Bite of Brazil, que é uma cafeteria em Edmonton, no final, dezembro de 2019. Então, essa empresa, ela não tinha histórico de faturamento. Então, não conseguiu comprovar a queda. Nós praticamente não conseguimos comprovar a queda. Que esse foi um dos grandes problemas das pequenas empresas que estavam recém-abrindo. Né? Foi muito mais difícil sobreviver. E aí não adianta você espernear e falar, mas me ajuda, governo, mas dá um... Não existe. É aquilo ali. Isso irrita a gente que é brasileiro, às vezes, não irrita, Patrícia? Um pouco, porque, né, a gente, no Brasil, a gente pensa muito no se é justo ou não é justo, e, né, você se debate com isso. Aqui você não tem que se preocupar se é justo, o governo não é mais justo. Qual é a regra? Vai lá e lê a regra. Vai ler a regra, né? Entendeu? É assim. Você atende assim? Ok. E aqui você tem que vir com outra mentalidade, né? Então, eu vim para
antes eu vinha para ajudar a Pampa num processo de expansão, agora eu vim para a gente tentar ajudar a reconstruir, né? Porque é um trabalho de reconstrução não para a Pampa, para todos os restaurantes. Aliás, O movimento e faturamento caiu a 30% do que era antes. E o canadense, especialmente o canadense, né? O imigrante de várias culturas, ele até é mais solto, né? Mas o público canadense, esse está começando a voltar agora, esse verão, porque as pessoas não saíam de casa, né? As pessoas efetivamente cumpriam. Então, é difícil, Marcelo, quando eu olho e penso, eu vim para cá porque o meu sonho no final é abrir a minha empresa, abrir a minha consultoria, trabalhar com o que eu sempre trabalhei a minha vida inteira. E hoje eu não estou fazendo isso, né? Obviamente, remotamente, atendo alguns clientes do Brasil, que já são clientes do suporte para minha empresa no Brasil, né? Mas eu não atuo no Canadá e não vou fazer isso por conta de que a regra não me permite. Eu tenho uma licença de trabalho para trabalhar na Pampa. Mas agora, antes da gente apertar o botão aqui para começar a gravação desse vídeo, você estava me contando algumas coisas que eu não vou pedir para você falar tudo, porque deve ter coisa aí que é confidencial, mas você estava empolgadíssima, que está indo super bem aí agora já, essa saída de pandemia, vocês estão com um monte de iniciativa aí fantástica, né? A Pampa nunca teve ninguém cuidando do marketing, né? Porque era um conceito novo. Isso é uma outra coisa que o empresário brasileiro tem que entender. O canadense, ele é muito aberto, né? Ele é muito aberto. Então, eu lembro que quando a gente abriu, a gente só servia vinho da América do Sul, e a gente servia da América do Sul porque era mais fácil achar vinho uruguaio e argentino, porque o nosso ideal era servir só vinho brasileiro. E a gente fez alguns movimentos e conseguiu convencer uma importadora aqui, o Oscar foi comigo para lá, eu reuni meia dúzia de vinícolas na Serra Gaúcha, e nós, durante os 2, 3 primeiros anos, 4 talvez, a gente servia vinho brasileiro direto, né? Porque essa é a ideia. E as pessoas pedem isso, como às vezes no restaurante as pessoas perguntam, mas não tem cerveja brasileira, né? Aí a gente não consegue comprar porque existe uma cláusula aí, parece da Ambev, com a Budweiser, que é do mesmo grupo. Mas, enfim, coisas de Brasil, né? E a gente nunca teve ninguém, de fato, cuidando do marketing, porque a gente era querido nos lugares onde a gente chegava, porque nunca se preocupou em buscar cliente, né? E eu vinha em 2020 muito mais para ajudar na expansão, no marketing, mas na expansão do negócio, né? E o cenário mudou, né? Por conta de ter encerrado um contrato de leasing de 10 anos, você sabe que isso é uma outra coisa diferente, né? No Brasil você faz contrato de aluguel para 1 ano, aqui os contratos são mais long term, então mínimo 10 anos, talvez agora após pandemia alguns donos de imóveis sejam mais flexíveis, mas no geral 10 anos é o tempo, e venceu em abril de 2021, e nós temos 3 lojas, tínhamos naquele momento 3 lojas em Edmonton, e nós resolvemos manter essa fechada, porque ninguém em abril de 2021, em março de 2021, ia assinar um contrato de 10 anos de um leasing, se comprometer, né? Então, nós preferimos fechar, né? E hoje temos quatro churrascarias, né? Uma em Calgary, uma em Red Deer e 2 em Edmonton. E aí é esse trabalho de reconstrução que a gente está tentando fazer, e eu tenho que te agradecer, porque você me colocou lá em contato com o Arnon me colocou em contato com o Felipe Mazetti, que aliás é um menino que tem uma história fantástica, e como brasileiro, para variar, a história dele provavelmente é muito mais conhecida aqui do que no Brasil, né? Um menino que foi do Alasca ao Ushuaia a cavalo, tem uma história incrível, e a gente fez esse contato com o Felipe foi Marshall, foi a tipo pessoa que abre o desfile, né? Tipo embaixador do desfile do Stampede. O Stampede é o maior rodeio, eles tipo o rodeio de Barretos de Calgary, né? Imagina 100 vezes, por que é 100 vezes ou 1000 vezes? Porque aqui a cidade abraça o evento, ele é um evento feito por voluntários, o Stampede é uma organização não governamental, digamos, filantrópica para os nossos padrões brasileiros, toda ela movida por voluntários. O cara, para chegar a ser presidente do Stampede, ele tem que ter sido voluntário. Para chegar no board, para chegar na diretoria do Stampede, ele tem que ter sido voluntário. Então, é uma visão diferente. E a cidade abraça o evento. E você falou que foi 1,3 milhões de pessoas, 1.300.000 pessoas no 1 milhão e 300 mil pessoas no evento. Sem contar o resto do pessoal, sem contar patrocinadores, o resto, imprensa, etc. Então,
O Felipe foi o Marshall, foi esse embaixador em 2020 ou 2021, agora não tenho certeza, acho que foi 2020, e não houve o evento por conta da Covid, foi totalmente cancelado. E aí o pessoal, ele continuou com essa relação com o Stamp. Esse ano o embaixador aqui foi o Kevin Costner, então foi um super mega evento. Posso contar que o Kevin Costner foi jantar na tua churrascaria, não? Não, eu tentei, a gente tentou, mas infelizmente não. Mas o embaixador brasileiro vai almoçar hoje comigo na churrascaria, com o pessoal da Associação Brasileira daqui. Então a gente... mas o importante, o Felipe nos deu essa abertura. Ele estava lançando o documentário dele, que vai ser lançado no Brasil agora em agosto, que é fantástico, eu recomendo. É uma lição de vida para mim, é o quanto você pode, desde que você queira e trabalhe muito duro para isso. E aí a gente fez eventos com o pessoal de Stampede, eu acho que foi muito legal. A gente está começando especialmente aqui em Calgary, porque em Edmonton a gente é muito conhecido, a gente abriu a primeira lá, mas aqui em Calgary e Red Deer, que a gente abriu antes da pandemia, a gente está buscando ainda um espaço e a gente tem tudo a ver com essa cultura. A gente precisa demonstrar isso para eles, que para nós é tão comum, né? O Pampa é muito igual às Prayers, que começa nos Estados Unidos e termina no Canadá, e o Pampa começa no Rio Grande do Sul e termina na Argentina, passa todo o Uruguai, né? Essa cultura do gaúcho, que para eles aqui é uma cultura do cara de chapéu, das fazendas, da plantação, é muito parecido. Legal. Alberta é muito parecida com o Rio Grande do Sul, na minha modesta opinião. Só não temos as montanhas que eles têm aqui. Pois é. Olha, Patrícia, você mencionou, eu sei que você está indo almoçar com o embaixador do Brasil que está visitando Calgary aí daqui a pouco, lá na tua churrascaria. Eu não quero te segurar por muito mais tempo, eu queria só te pedir o seguinte, para dar uma amarra no final, né? Vamos pensar o pessoal que assiste esses nossos vídeos no canal, pessoal que está com os olhos em vir para o Canadá com alguma forma empreendedora, né? Então, assim, o que você, com tudo isso que você adquiriu de experiência no caminho, o que você sugere para a turma? Olha, eu acho que, assim, Marcelo, a primeira coisa que eu diria é que o sucesso na atividade empresarial, ele não é fácil. Ele depende de várias variáveis, né? Gerar lucro não depende definitivamente só do país ou da região que você está, né? Sem sombra de dúvida. Mas o ambiente pode te ajudar e te atrapalhar. Então, para quem está pensando em vir para o Canadá, o que eu posso dizer, né? Vocês vão encontrar um ambiente muito propício para negócio aqui. Né? Em que sentido? Nas questões governamentais, na carga tributária. Por exemplo, a gente que está aqui na Alberta, você paga 5%, né, que seria um GST, que seria um IVA, né, para os padrões, seria um ICMS, talvez, no Brasil, e that's it, você tem um valor... ICMS, IPI... Tudo, né, porque é o único imposto. E depois você vai pagar imposto sobre o lucro. E aqui se paga imposto sobre a distribuição de lucro. Aí eu falo, que horror, paga imposto sobre... Querido, isso eu pago uns 5% na empresa. Por que eu não vou pagar sobre o lucro se eu tiver lucro? E mais, se você reinvestir, ou se você tiver uma outra companhia que é sócia dessa, tem uma série de regras que na distribuição de lucro talvez você possa refrear um pouquinho isso, né? E na pessoa física, eu acho que a alíquota máxima é 31,5%, no Brasil é 27,5%, só que aqui eu não pago educação, eu não pago saúde, eu tenho trânsito, o imposto do carro é baixíssimo, enfim, né? Tem todo um outro contexto. Então, o que eu diria, primeiro, escolha o que você quer fazer. Se você Vamos preocupar com a viabilidade do negócio primeiro, se preocupa com a viabilidade do negócio. O que eu quero? Eu quero ir para o Canadá e eu quero viver no Canadá e abrir o meu negócio, isso é uma coisa. Eu quero abrir uma filial, eu vou mandar um funcionário, isso é outro projeto diferente. Terceiro, se preocupe com o seu negócio. Eu, Patrícia, né, quando passar esse processo aí com a Pampa, a ideia é a gente abrir a Brasport Sul, que vai ser a Brasport North aqui, né? Eu vou fazer um planejamento com um foco, porque se eu chegar aqui e falar, olha, eu sou advogada, assessora, especialista em logista, com PhD em Customer, em aduana, os caras vão olhar para mim e falar assim, não. A gente confunde o canadense. Não faz sentido. Quando eu falo aqui que eu fiz 2 faculdades e que eu nunca só estudei, né? Que eu trabalhei e estudei a vida inteira, inclusive quando eu fiz
meu doutorado, as pessoas não entendem como assim estudar de noite. Estudar de noite, trabalhar Até o dia porque aqui o inteiro. governo financia a tua faculdade, né? Também, e Então, aqui as pessoas trabalham part-time, porque como você falou, e um garoto com trabalham, 18 anos e vai, trabalha né? no Mas verão, é né? Os 4 meses de diferente, verão você trabalha só naquele é tempo, já é paga a uma faculdade com lógica aquilo. diferente, tá? Então, veja no seu negócio no que você é especialista, né? O que a Pampa fez, né? O João e o Oscar fizeram. Eles começaram lá em 2002. O João largou o negócio dele, foi fazer curso de chefe, foi se especializar. Veio para cá, não abriu a Pampa. Veio para cá, se empregou numa cozinha de restaurante montando salada. Para aprender o negócio. Para aprender o negócio. O Oscar, com uma graduação, foi ser garçom numa steakhouse, foi aprender todo o front of the house, que a gente chama, e o back of the house, né? Então, foi entender como que funciona o restaurante na frente e o outro foi entender como que funciona a parte de trás. E eu tenho certeza que por conta disso, né, do que eles fizeram e desse foco, é que a Pampa tem o sucesso que tem. Né? Parabéns, Então, Patrícia. Eu vou pedir depois para você me mandar os links, os websites que você com mencionou, da certeza, Braspark Sul, da Pampa. Se tiver alguém que vou está mandar nos tudo. ouvindo aqui que for lá por Alberta, Edmonton, Calgary, Red Deer, tem churrascaria gaúcha Tem excelente churrascaria. lá, Tem pessoal. churrascaria, a gente, o nosso tagline agora, né, Pampa Brazilian Steakhouse, né, vou dizer em português, me veio em inglês, mas a mais autêntica, né, ou a autêntica churrascaria em Alberta, porque a gente está em mais de uma cidade, talvez a gente seja hoje a maior churrascaria do Canadá, porque nós temos 4 lojas, eu não conheço nenhuma outra, mesmo fora daqui, que tenha. Mas eu te mando sim, Marcelo, um grande prazer. A gente vai eu quero incluir te na agradecer. descrição do vídeo. Deixa eu dar o meu depoimento agora, porque eu participo do grupo do Marcelo. Eu já tenho um negócio no Canadá e em dezembro eu conheci o Marcelo, a gente palestrou num evento juntos e a gente se conectou, né, Marcelo? E eu comecei a fazer parte do grupo que ele tem, né, da Lucalex, que é um grupo de empresários brasileiros interessados em fazer negócios no Canadá, ou de abrir negócio no Canadá. Mesmo eu já tendo toda a experiência que eu tenho, esse grupo é muito legal pelo tipo de discussão, pelos conteúdos, e posso dizer qual é o apelido que a gente te colocou? Posso? Eu vou saber agora, junto com todo mundo. Não, eu apelidei o Marcelo de Dom Corleone do Bem, porque esse cara conhece todo mundo. Né? Foi ele que me apresentou, que acabou me levando para conhecer a diretoria do Stamp, estando ele em Toronto, por outras vias. Obrigado. Né? Eu acho que eu comentei a função da idade, né? Eu estou há 23 anos no Canadá e trabalhando, e então, assim, você acaba desenvolvendo o network, é uma consequência quase natural, né? Que vai expandir no teu network, você vai conhecer muita gente, pode ajudar. Mas eu queria dar esse depoimento porque eu acho que é importante, Marcelo, e porque o brasileiro, às vezes, tem uma mente curta, né? E eu me coloco nisso também. A gente, mas eu vou pagar isso, quanto que eu vou ganhar ali, né? E na vida nem tudo é assim, né? Nos negócios nem tudo é assim. Se você tem um projeto, se você tem um sonho e você achar que você vai fazer assim e ele vai acontecer, desculpa, meu amigo, minha amiga, você está muito enganado. Você vai ter que se preparar, porque sucesso é uma coisa efêmera, curta, e tem muito mais por trás disso, né? Eu brinco que dinheiro ele não pode ser objetivo. Na minha vida, pelo menos, nunca foi. Dinheiro é consequência daquilo que você faz, né? Então, eu quero te agradecer, muito obrigado por me dar esse espaço. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que é importante o pessoal ver exemplos claros de o que eu gosto muito das conversas com você, Patrícia, é que você tem essa mistura de visão de vamos dizer, uma visão institucional, a visão do ambiente de negócio, mas você está com a manga arregaçada ali resolvendo o problema do dia a dia. Então, é importante essa combinação, você entender e saber comunicar para as pessoas por que o macro influencia o micro e por que o micro, né, quando é consistente, ele daí forma esse tecido do macro. É bacana a tua visão. Mas eu não queria que você se atrasasse para o teu almoço com o embaixador. Você precisa ir. Muitíssimo obrigado. Eu vou
apertar o botão de pause aqui e nós vamos subir esse vídeo para o YouTube.